111, ela diz o seguinte pra gente: as ilhamas que vivem nas montanhas dos Andes da América do Sul têm hemoglobinas geneticamente diferenciadas de outros mamíferos que vivem ao nível do mar, por exemplo. Essa diferenciação trata-se de uma adaptação e sua sobrevivência em altitudes elevadas, onde o ar é rarefeito. A adaptação desses animais em relação ao ambiente é o quê? Cara, questão clássica do Enem, aluno meu não pode errar. A gente já fez questão relacionada à eritropoetina, a famosa EPO, que é utilizada como doping, né? Doping, mas existe o doping natural que você pode, por exemplo, ir jogar futebol em altas altitudes ou treinar em alta altitude, modificando também ali a afinidade que sua célula tem, né? No caso da célula de transporte, a hemoglobina. Se você quiser saber, até esse gráfico aqui, eu acho um gráfico importante você saber na prova, se eles quiserem pegar ali um pouco pesado junto com vocês, né? Esse gráfico, ele vai relacionar basicamente a pressão parcial de oxigênio, né? Então, o que a gente pode relacionar aqui, ó? Basicamente, a saturação de oxigênio, tá? Podemos pensar aqui na saturação SaTO2 de oxigênio, pensando aqui em 100%, né? E aqui em zero. E aqui nós podemos pensar na pressão, né? Na pressão ali, né? Na pressão que a gente vai ter. Dentro disso, né, na pressão em 2 miligramas por mercúrio e tudo mais, né? Digamos que a gente tem aqui, sei lá, 10, 20, né? A pressão que é feita no vaso ali, né? 60, não é? Ali 80, e aí vai aumentando essa pressão, né? Dentro desse gráfico, o que a gente pode relacionar, né? A gente pode relacionar uma primeira linha mais ou menos assim, ó. Não, tá ruim isso aqui. Tá? Essa aqui seria uma primeira linha. Uma segunda linha a gente poderia relacionar assim. Uma terceira linha a gente poderia relacionar assim. Renato, o que é cada um disso aqui? Cara, isso aqui varia de acordo com o pH, tá? Aqui seria, por exemplo, um pH mais ácido, tá? Seria um pH ali, por exemplo, de 7,2, um pH, que eu diria aqui um pH mais baixo, né? Ácido, né? Um pH um pouquinho mais ácido aqui. Aqui é um pH um pouquinho mais elevado, tá? Um pH mais aqui em torno... O sangue é tamponado, né? Então a variação de pH dele é muito pequena. E aqui um pH um pouquinho mais elevado, aqui eu diria um pH mais próximo de 7,6. O que influencia o pH é o CO2, tá? O CO2, ele é um óxido ácido. Então, quanto maior a quantidade de CO2, menor o pH do seu sangue. Isso pode levar a uma acidose, tá? Essa curva aqui, basicamente, envolve a questão da afinidade. Quando, basicamente, isso aqui vai sair lá do teu coração, tá? Digamos que vai sair lá do teu coração. Olha só. Vai sair do coração, tá? Basicamente, a tua hemoglobina, carregando lá oxigênio, ela sai de forma ali com uma afinidade absurda, né? Sai ali uma pressão muito alta, né? Uma pressão muito alta e acaba que ela tem uma alta afinidade por O2. Quando ela vai chegando em uma região onde a pressão é menor, que no caso é na região onde tem os capilares, né? Onde vai se espalhando e vai diminuindo ali, então a pressão acaba ficando menor, tá certo? O gás consegue escapar, não é? Ele consegue se desprender da hemoglobina. Então, o que acontece é, conforme eu saio da região do coração e vou chegando nas extremidades, vai diminuindo a minha pressão. E diminuindo a pressão, diminui a afinidade e eu vou liberando esse oxigênio. Esse oxigênio, ele vai poder ser utilizado agora pela musculatura para realizar trabalho celular, tá certo? Qual que é a lógica que a gente vai ter, tá? Quando eu vivo em uma região onde existe baixa pressão, eu tenho uma dificuldade em segurar esse oxigênio. E acaba que a hemoglobina com o oxigênio libera ele antes. E aí, liberando ele antes, o oxigênio não chega a tempo nas suas extremidades. E aí, sua boca fica roxa, as tuas extremidades, como os dedos, ficam roxos, porque não tá dando tempo da gente chegar lá, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso ter uma hemoglobina que tenha maior afinidade, que segure o oxigênio por mais tempo e libere ele apenas no último momento, tá? Onde a pressão for extremamente baixa, tá? Isso quer dizer que a hemoglobina está tendo mais afinidade. E essa adaptação que a proteína a hemoglobina faz quando ela vive em região de alta altitude. Porque viver em região de altitude já mostra que é uma região onde a pressão é menor. E a região onde a pressão é menor significa que o gás se libera de forma muito fácil. Então, eu preciso de uma proteína que gruda naquele gás e não solta ele de forma fácil, para dar tempo dele ser segurado e levado ali na região onde eu preciso, e no caso é as extremidades, para que não ocorra hipóxia nos músculos ali, eles fiquem sem oxigênio. Beleza? E aí o que vai acontecer então é que uma adaptação fisiológica dessas ilhamas, também de pessoas que vivem em alta altitude, é ter uma hemoglobina que consegue pegar mais oxigênio, né, e transportar mais esse oxigênio. Então, como eu já tenho uma região que tem pouco oxigênio disponível, um ar mais rarefeito, né, a hemoglobina tem uma melhor eficiência. Ela consegue capturar esse oxigênio, transportar esse oxigênio com mais qualidade e levar ele até o músculo, até as extremidades, onde precisa fazer ali trabalho celular, tá? Outra função muito importante que é interessante que você lembra, né? Que se a gente for relacionar a mioglobina para a hemoglobina, você vai ver que a hemoglobina, ela tem uma curva menor do que a mioglobina. Por quê? Porque você percebe que a mioglobina, ela precisa segurar mais ali a pressão. Porque a mioglobina, ela tá dentro do músculo. E eu tenho muito mais pressão lá próximo do coração do que pressão dentro do músculo, lá nas extremidades. Nas extremidades é onde eu tenho menor pressão.
tá certo? Nos capilares, mas é onde eu tenho menor pressão. Eu tenho mais pressão onde sai o sangue bombando lá das artérias do coração, entende? Então a mioglobina que fica dentro do músculo significa que ela vai ter uma afinidade, ou seja, ela segura muito mais. Por quê? Porque ela vai liberar apenas no último momento, lá dentro do músculo. Então, a linha dela vai ser muito maior do que a linha da hemoglobina. Então, se eu pegar aqui, sei lá, uma linha aqui seria uma linha da hemoglobina. Uma linha com muito mais afinidade seria uma linha da mioglobina, entendeu? Outra coisa interessante de pegar é que o pH pode influenciar também na afinidade, né? Então, você percebe que quando eu tenho um pH ácido, significa que eu tenho muito CO2 no meu sangue. E se eu tenho muito CO2, significa que eu preciso de mais oxigênio. Então, com um mecanismo fisiológico de tamponamento, né, um mecanismo fisiológico de compensação, o seu próprio corpo libera oxigênio antes do tempo, tá? Porque ele está sentindo que está pouco. Então, olha só, quanto menor o pH, tá? O teu corpo começa a liberar oxigênio antes, né? Ele não fica segurando, porque se ele segurar, pode ser que não dê tempo, e aí você acaba morrendo, entendeu? Então, quando você tá com sangue muito ácido ali, né, isso significa que tá com muito CO2, o seu próprio corpo diminui a afinidade com a hemoglobina, fazendo com que ali ele comece a liberar oxigênio antes do tempo, para que ele consiga corrigir o pH do próprio sangue, tá? Não é nem corrigir o pH do músculo, porque o problema é o sangue já tá muito ácido. Olha só, a adaptação dos animais em relação ao seu ambiente confere maior o quê? Maior afinidade, né, maximizando esse gás, tá? Pegar aqui esse gás. O que mais, hein? Capacidade de tamponamento, evitando alteração no pH do sangue? Não, né? Não tem nada a ver com tamponamento, né? O tamponamento não tem relação, né? Não tem a relação aqui, né? Com as ilhamas ou a altitude. O sangue, ele é tamponado. Significa que ele resiste à variação de pH, né? A variação do pH. Ele resiste à variação de pH. Mas isso não modifica ali dentro, no primeiro momento, essa questão da afinidade do sangue, né? Afinidade pelo CO2, na verdade não, né? Afinidade pelo CO2 seria o contrário. Daí a pessoa precisa de oxigênio e vai dar mais CO2 para ela, né? Então isso é um perigo. O que pode cair na sua prova é afinidade pelo CO, né? Você sabe que a hemoglobina, ela gosta do CO, né? É o monóxido de carbono. Então esse é o perigo de você respirar monóxido de carbono, porque ele se gruda na hemoglobina e ocupa o lugar do sítio ativo do oxigênio. E aí você tem a carboxihemoglobina, tá? APO significa eritropoetina. Basicamente é uma estrutura que sintetiza hemoglobina, né? Sintetiza proteínas ali, sintetiza eritrócitos, né? Então o APO, basicamente, né? A ação do APO é produzir eritrócitos, tá? Eritrócitos. Então, quanto maior o meu APO, maior a síntese de eritrócitos, maior a quantidade de hemoglobina que eu tenho. Quanto mais hemoglobina, maior a quantidade de transporte, maior a minha eficiência em carregar oxigêno, melhor a minha performance. Beleza? Então, APO significa, basicamente, APO é um hormônio, né, relacionado ali à produção de eritropoetina, né? E a eritropoetina vai produzir eritrócitos. Então, a eritropoetina produz eritrócitos, aumenta a quantidade de hemácias, aumentando a quantidade de hemácias e hemoglobinas, tem mais transporte, mais oxigênio disponível, melhor eficiência, tá? Velocidade no transporte do gás. A velocidade não muda, né? Não vai virar o Relâmpago McQueen, não vai mudar, tá? E letra E. Solubilidade de gás no plasma, né? Não muda a solubilidade do gás no plasma, né? Até porque o oxigênio, ele é solúvel dentro da hemoglobina, ele não é solúvel no plasma, né? Eu não tenho oxigênio solúvel no plasma. Plasma é água, né? Plasma ali é água com nutrientes. O oxigênio fica dentro da proteína, tá? Ele tá dentro da proteína. Ele não tá dentro do plasma, tá? Não tem oxigênio no plasma sanguíneo, tem dentro da proteína. Beleza? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.